Senhor Jesus, mais um dia, graças a Deus, estamos na presença do Todo-Poderoso. Eu peço aos irmãos que compartilhem, se inscreva, para que esse canal continue nós falando do amor do Senhor. Hoje nós estamos falando de família e é muito importante que nós também possamos entender que a família é bênção na mão do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre mulher virtuosa. Vamos aprender um pouquinho do que significa a mulher que serve ao Senhor. Graças a Deus. Deus fez a mulher porque sabia que não seria bom que o homem vivesse só. E a melhor companhia para ele seria nós, as mulheres. A Bíblia diz que o homem que encontra uma boa esposa encontra um tesouro. Alcançou a benevolência do Senhor, ou seja, a mulher descrita na Bíblia é um bem valioso, precioso e raro. Precisamos resgatar os valores das mulheres, descrita em Provérbios 31. Nós vamos ler aqui em 31, que fala, Provérbio capítulo 31, versículo 1, que diz: palavra do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então essa mãe, ela era uma pessoa que instruía seu filho como agir como dono de casa, como esposo. Então ela instruía o seu filho para que tivesse um lar abençoado nas mãos do Senhor. Nós também podemos aqui ler mais um pouquinho. Para isso, precisamos entender o valor e o papel que Deus atribuiu a cada uma de nós. Mulher virtuosa, quem o achará? 31, Provérbio 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede o de rubi. Mulher que tinha um caráter, mulher que era grande em sabedoria, em habilidade. Ela não ficava até mesmo atrapalhada em fazer algo, mas ela tinha habilidade para cuidar do seu lar, do seu esposo, dos seus filhos. Uma mulher sábia, como diz a palavra do nosso Deus. A mulher virtuosa é comparada a rubi, uma das pedras mais caras e preciosas do mundo. O valor que Deus nos dá vai muito além do físico. Sua beleza interior se sobressai a exterior, tem brilho. Então é algo maravilhoso. Mostra aquela esposa que ela é uma pessoa que brilha no seu lar. Que muitas vezes, se nós chegamos dentro de um lar, ali só está o esposo e os filhos, a gente logo pergunta: cadê sua esposa? Por quê? Ela é importante dentro do lar, a esposa. Ou que vice-versa, só está os filhos, cadê a mãe? Então a gente vai logo perguntar pela mãe, pela mulher daquela casa. Porque falta espaço daquela esposa, ela é um espelho daquela casa. Então isso é muito importante, uma esposa que ela é dedicada no seu lar, cuida dos seus filhos, cuida do seu esposo, é uma boa dona de casa, enfim, ela é uma pessoa que brilha dentro do lar. A mulher virtuosa é digna de confiança. Confiança de quem? Do esposo. Se ela é uma boa esposa, o marido ele fica confiante, porque sabe que ele vai sair tranquilo, vai trabalhar, vai fazer seus afazeres, com a mente dele tranquilo, porque sabe que a sua esposa é uma serva de Deus. Ela é uma mulher que ele tem confiança e sabe que a esposa ela é excelente, respeita.
Então, é importante a vida de uma esposa, porque o seu esposo não fica preocupado, até com a sua mente variada, mas ele tem confiança na esposa que tem, pois conhece a esposa. Nós vamos ler aqui no versículo 11, Provérbio 31, versículo 11. O coração do marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela é uma pessoa que, como nós falamos, tem habilidade dentro do seu lar. Ela cuida do seu lar muito bem. E o esposo tem prazer de saber que tem a sua companheira que confia nela. Ela faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Vamos ler no versículo 12, no mesmo Provérbio 31, versículo 12, que diz: ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. A esposa, irmãos, que ela medita no seu marido, ela está em casa, e o marido sai para trabalhar. Ela faz o quê? Ela vai dobrar o joelho, vai pedir: Senhor, guarda meu esposo, livra ele de todo mal, do acidente, livra ele do malfeitores, livra ele do assalto, do homem sanguinário. Então ela está ali orando, a mulher sábia, ela está orando, está entregando na mão do Senhor. E aquele esposo sai para trabalhar, volta em paz, e chega em casa, é bem recebido, porque a esposa espera o seu marido tranquila e também na paz. Quando chega, ela vai: meu esposo, como foi o dia? Como você passou? Graças a Deus estivemos bem com nossos filhos. Então o esposo é o aconchego dele, o seu lar. E ele vai se sentir muito bem. Isso traz paz para o coração do esposo. Graças a Deus. Ela é trabalhadora. Faz como se fosse para Deus. Já imaginou, irmãos? A esposa, ela sendo fiel ao marido, ela tem como profissão, a Bíblia diz, ela serve a Deus da maneira que ela serve o Senhor, fiel, sincera. Ela serve o esposo também, com outras maneiras, claro, conjugal. Ela vai ser aquela esposa carinhosa, aquela esposa que tem amor, que atende, serve o seu esposo devido à função como esposa, né? E o nosso Deus se agrada. Ela incentiva, quer dizer, ela é incentivadora, ela não deixa o marido ficar cabisbaixo. Às vezes o esposo está desempregado e tem aquela esposa que ela fica desesperada porque está faltando alguma coisa. Não, ela incentiva. Não, calma, Jesus vai abrir as portas, Deus vai estender a mão, Deus vai fazer a obra. Então sempre ela incentiva, ela dá aquela calma para o coração do esposo. Não fica desesperado: tá faltando tudo, vai trabalhar, não quero saber, fica com discussões. Não, mulher sábia, ela incentiva, ela edifica, como a palavra do Senhor diz. Ela não destrói, ela edifica. Então isto ajuda muito o esposo no momento que ele precisa. Ela é digna. Então a esposa digna, ela merece, da forma que nós falamos, as características desta mulher, ela merece ser uma pessoa também recebendo do esposo algo também de bom. E com certeza ela vai receber. Por quê? Porque ela mostra isso para o esposo. Então, o esposo, com certeza, ele vai ter também palavra de agradecimento de ter uma esposa maravilhosa dentro do lar, uma esposa de caráter, uma esposa, como nós falamos aqui, que ele confia nela. Então, na hora que ela necessita, porque nós também somos carne, não estamos também só para servir. Tem hora que nós também temos que ser servida. E o Senhor vai estender a mão usando a boca do esposo, da forma que ela ajuda, incentiva, ela serve. Então, a hora que ela também está, o momento dela, ele também, o esposo, vai dar a palavra de incentivar ela, de ajudar, de colocar ela também com alegria, né, para cima, a maneira de se expressar também, para ele mostrar para ela que tudo que ela tem feito, ele tem
observado a sua vida. Isso é importante, como diz a palavra do Senhor, mútua. Mútua quer dizer a dois, acordo a dois. Então, da maneira que a esposa faz, o esposo também, ele vai retribuir. E o Senhor Deus, muito mais, vai fazer na vida desse casal. Vai ser bênção para a glória de Deus. Que sejamos formosas e sensata, tenhamos sensibilidade para controlar as dificuldades e os problemas que a vida nos apresenta. A situação de um casal, irmãos, ele assim traz grandes sensibilidade para controlar as dificuldades e a situação que apresenta no dia de hoje. Nós sabemos que às vezes o nervosismo, às vezes a situação que passa lá fora no trabalho. Então tudo isso temos que pedir a Deus como agir nessas situações. Então nós orando, o Senhor vai declarar para nós o que fazer. E com isso nós vamos caminhando com o Senhor, dando para nós instruções da palavra dele, através da oração e do acordo. Isso é importante. O acordo, e grande será a vitória. Que possamos tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Jesus. Isso é muito importante. Nós tirar dos nossos olhos as circunstâncias da vida, as coisas que muitas vezes querem nos afogar, querem nos colocar até mesmo em situações difíceis. O Senhor Deus está dizendo aqui, olhar para Ele, olhar para Jesus. Porque se nós colocarmos tanta dificuldade em nossa vida, nós vamos até mesmo enfrentar dificuldades, estragarmos tudo do que nós comecemos já fazer como a Bíblia diz. Então nós temos que ter vigilância. A nossa vida é de oração e vigilância, muito importante. A Bíblia diz que o nosso Jesus, ele é autor e consumador da nossa fé. Ele tem o poder de mudar a nossa história. Assim, cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida, exercendo o seu papel de mulher. Então, às vezes, nós podíamos sermos uma pessoa, quem sabe, nervosa, agitada, tudo queria resolver pelas nossas mãos, pela nossa maneira de pensar, de falar. Mas quando nós conhecemos Jesus, muda a história. O nosso Deus, ele entra na nossa vida e o propósito que nós tínhamos de querer agir com nossas mãos, tudo muda, porque nós passamos a olhar para Jesus. E nós vamos ser orientados por Ele, aonde a Bíblia diz que Ele é autor e consumador da nossa fé. Então nós estamos na disposição do Senhor. Ele agora é como, vamos dizer que Paulo, ele disse uma expressão, a palavra, ele disse, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós aprendemos pela palavra. Se nós vivíamos naquela situação errante, agora nós somos diferentes, somos agora lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Queremos ter um lar abençoado, vamos estar na direção de Deus. Queremos ser uma mãe de autoridade, de bênção no nosso lar para nossos filhos, estamos na direção de Deus. Não podemos tirar a direção de Deus da nossa vida. Nós temos que buscar cada dia mais a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para nós sermos uma mulher de Deus, uma esposa de Deus, uma mãe usada por Deus. Em tudo nós temos que ter a direção de Deus. E será uma bênção na nossa vida, exercendo o seu papel de mulher. Então vai ser maravilhoso nós exercer esse papel com a direção de Deus, o nosso Pai Celestial. Nós vamos ler também, irmãos, para a glória de Deus aqui. Deus é tremendo, o Senhor nos orienta a cada dia e é bom nós
estarmos na direção do nosso Deus, que todo dia Ele fala conosco para a glória do seu santo e poderoso nome. Nós vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 1, e versículos 5 e 6, que diz: Por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito do temor, mas da fortaleza e do amor e da moderação. Como nós lemos aqui sobre Timóteo, capítulo 1 e versículo 6, está dizendo que por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aqui está falando que Paulo, ele orava pela Eunice, que era mãe de Timóteo, e Lóide. Foram mulheres que estavam lutando pela obra do Senhor. Elas se empenhavam pela obra de Deus. Então, dentro da sua casa, elas tinham que ser luz para brilhar entre a família, com bons exemplos de mulher de Deus. E elas recebiam na casa do Senhor, através da oração, da imposição de mão, graça do Espírito de Deus, para continuar com aquele temor, com espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então a mulher, ela tem que ser exemplo dentro do seu lar. Exemplo, né, dentro do seu lar, para que venha outros que não são servos de Deus ver a diferença pelo seu até mesmo carinho dentro do lar, pela maneira de se expressar dentro do lar, graças a Deus. Uma esposa e mãe devota está entre maiores bênçãos que uma sociedade pode ter, e devemos criar nossas filhas para desempenhar este papel. Isto é um papel de mãe. Ela tem que ensinar as suas filhas a ter o mesmo propósito que ela teve como mãe, e depois como vó, como bisavó, e assim vai, as gerações, sempre como exemplo, para que essas filhas que cresceram, foram ensinadas, elas sejam também uma boa esposa, quem sabe uma boa avó, e assim vai. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela nunca termina, ela só vai melhorando. A palavra de Deus, ela só vai edificando cada dia na vida daqueles que dão lugar para Deus trabalhar. A Timóteo ajudou grandemente os irmãos no primeiro século, em parte por causa da influência da sua mãe. Nós lemos aqui que era a mãe de Timóteo. Era a Eunice. Ela dava um exemplo, e é assim, Timóteo, ele entendeu que a sua mãe e sua avó iam um trabalho especialmente importante das mulheres cristãs. Então nós podemos entender que foi um exemplo maravilhoso que também ajudou Timóteo a orientar as irmãs da igreja, aquelas mulheres que estavam chegando, quem sabe era até uma mãe já, uma avó, mas elas tinham que aprender a vida cristã diferente. A Bíblia chega a dizer que as mulheres idosas, elas têm que ter exemplo para elas ensinar outras novas que estão chegando. Às vezes elas são mães, são até vó, mas elas não têm um exemplo cristão. Então, aquelas que estão lá já servindo ao Senhor, uma mulheres de Deus, elas vão ensinar, orientar como se deve se comportar uma serva de Deus. Em tudo. É na sua maneira de servir ao Senhor em tudo. Para que nós possamos, como nós falamos, ser a luz, não trevas. Nós temos que ser luz. Agora nós temos que brilhar. A igreja, nosso lar, onde trabalha. Tem muitas irmãs que trabalham. Servir de exemplo para o seu patrão, seus colegas de trabalho. Para você ter até mesmo um êxito na sua vida cristã. Quando você precisar de falar do amor de Deus, você não vai se envergonhar, porque você sempre deu
aquele exemplo de papel de uma serva de Deus, de uma cristã. E ali o Senhor vai usar a sua vida para pregar o evangelho, para ajudar alguém que está passando por uma situação difícil. Talvez uma amiga sua de trabalho chega para você e vai dizer: estou passando uma situação difícil no meu lar, eu já vou separar, eu estou passando uma luta terrível, não aguento mais, eu vou fazer minhas malas, vou embora, e você está ouvindo aquilo. Então, como você deu exemplo, aí chegou a hora de você orientar aquela vida. Chegar e falar: não é dessa maneira, você tem que ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, Deus tem algo tremendo na sua vida. E o Espírito de Deus vai usar a sua boca para você ajudar esta mulher, essa jovem, a ter uma vida diferente. Porque essa jovem, ela está querendo já, se preparando para um casamento. Então ela tem que ser instruída para ter um lar abençoado por Deus. E assim o Senhor vai dando grande vitória. Nós vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: salvar-se-á, e porém dando à luz filhos, permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Salvar-se-á, porém dando à luz filhos. A palavra de Deus, ela está dizendo que nós podemos ter filhos. Não vai dar-nos salvação através de nós ter filhos. Mas foi ordem do próprio Deus. Com dor parirás filhos. Então o Senhor já falou para Eva. A partir do momento que a Eva, ela pecou, então ela recebeu essa ordem do nosso Deus. Com dor parirás filhos. E aqui está dizendo: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé. Então, ter filhos não quer dizer que vai ser salva. Nós temos que ter filho porque é a ordem de Deus. Mas nós temos que continuar na fé. Na simplicidade, na fé. Na caridade, quer dizer, no amor e na santificação. Porque a Bíblia diz que sem a santificação a qual não veremos o Senhor. Não temos condição de ver o nosso Deus se nós não permanecer na santidade do Senhor. Mas nós temos que servir ao Senhor em espírito e em verdade. Ninguém está falando aqui para os irmãos encher a sua casa de filhos, não. Com modéstia, com sabedoria, com entendimento, e o Senhor vai te dar a grande vitória. Nós vamos ler também, irmãos, sobre a vida de algumas mulheres que tiveram exemplos cristãos maravilhosos. E nós também temos que tomar esses exemplos de mulheres que o Senhor usou na face da terra para ser até mesmo exemplo para nós no dia de hoje. Esther, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: vai e ajuda todos os judeus que se acharem em Suzã. Jejuai por mim, não comais nem bebais, por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças, também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Olha a coragem de Esther. A Bíblia diz que essa moça chamada Esther, ela foi escolhida no lugar de Vasti. Não vou aprofundar muito, vou falar um pouquinho de Esther. E ela foi escolhida pelo rei Assuero. A Bíblia diz que essa Esther era judia, foi criada pelo seu tio, mas quando ela estava já no palácio, teve um decreto que ia matar todos os judeus. Então, o que eu quero dizer aos irmãos? Que Esther, ela era uma mulher corajosa, iniciativa, ela era uma pessoa que teve aquele desejo que empolgou no coração dela, ela fez.
com a direção divina. Não teve medo até da morte, mas ela enfrentou. Resumindo, irmãos, a Bíblia diz que tudo foi resolvido. Porque em lugar de Mardoqueu, que poderia ser enforcado, foi Amã. Então, quem planejou tudo, ele foi prejudicado. Então, esse é o trabalhar do nosso Deus. Nosso Deus, ele trabalha na hora certa, no momento certo. Ele peleja pelo teu povo. E Esther, ela foi corajosa. Nós vamos falar aqui também de Abigail. Abigail foi também uma mulher abençoada pelo nosso Deus e nos deixou também um grande exemplo. Nós vamos ler aqui 1 Samuel 25, capítulo 25, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 24. Que diz assim: E lançou-se aos pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Abigail, ela salvou o marido de ser morto pelas mãos de Davi. A Bíblia diz que o marido de Abigail, Nabal, ele era um homem rico, mas ele era um homem também que muitos odiavam. E Davi, ele foi para matar Nabal. Mas Abigail, quando ficou sabendo, ela foi ao encontro de Davi e pediu para ele que não fizesse tais coisas, não matasse seu marido. Então ela salvou, ela foi também corajosa. Ela foi uma mulher que não temeu o rei, porque ele vinha furioso, revoltado. Mas ela foi ao encontro dele, como ela disse aqui na palavra, e lançou-se aos pés, se humilhou. E disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Quer dizer, de ultrapassar, né, o rei, chegar ali e pedir para ele, impedir ele de que não fizesse o mal ao seu esposo. Pois falar a tua serva, os teus ouvidos, e ouve a palavra da tua serva. E ali ele ouviu e não fez o mal para seu esposo. E eu creio que assim, tudo isto é ordem de Deus. Deus, ele é maravilhoso e ele faz coisas poderosas através da ação de mim, de você, desde que nós estemos na direção de Deus. Nós vamos ler também aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 45 e 48. Que diz assim: Bem-aventurada a que creu, pois há de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe fora dita. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, ela foi a mãe de Jesus. A Bíblia diz que Deus achou graça em Maria, e o anjo chegou para Maria e disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo. A Bíblia diz que ela já ficou gestante. E ela não ficou murmurando, não, ela teve também coragem de ser aquela jovem que engravidou e não ficou pensando que alguém ia defamar. Mas ela ficou feliz porque estava cumprindo. A bem-aventurada a que creu que há de cumprir as coisas da parte do Senhor que foram ditas. Ela recebeu aquela palavra e ela ficou crendo que ela seria bem-aventurada de ser mãe do Salvador. Que privilégio! De ser mãe do nosso Salvador. E disse então Maria: Minha alma engrandece ao Senhor. Então ela ficou feliz, ela ficou grata por ser uma pessoa escolhida por Deus. Maravilha! Então foi uma mulher bem-aventurada. Isto é importante, irmãos, nós lermos e ver o que significa a mulher que teme ao Senhor. Seja também uma mulher temente a Deus, uma mulher que serve ao Senhor em espírito e verdade. Seja um espelho para o mundo, ver que em você há o Espírito de Deus. É tão lindo, é tão maravilhoso
aquela mulher que ela dobra seu joelho e sente que Deus é na sua vida. É uma coisa muito linda, irmãos. Que nós sejamos essa mulher exemplar, dando lugar ao nosso Deus vivo para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos, as irmãs que ouviram essa palavra, que vocês passam a entender, ler também, acompanhar dentro da palavra de Deus na Bíblia, como que significa você tomar essa atitude de ser mulheres como foram essas mulheres antigas, e que hoje também nós possamos ser da mesma forma, através do Espírito de Deus. Nós vamos orar em seu favor, para que o Senhor venha dar a grande vitória. Bendito, eterno e glorioso Pai, aqui nós estamos na tua presença, Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu poder, Senhor, tão grande, tão precioso, que nós tivemos na tua presença, Pai. Senhor, perdoa todos os meus pecados diante de ti, tudo aquilo, Senhor, que fiz que não te agradei, mas que o Espírito Santo toma nas tuas mãos cada palavra, meu Deus, cada oração, Senhor, meu Deus querido, cada orientação dentro das Escrituras Sagradas, que essas mulheres que vão passar a ouvir, Senhor, que vão passar a ler também juntamente comigo, que o Espírito Santo venha, Senhor, radiante em seus corações, que a tua glória, a tua graça venha inundar a mente, o coração, meu Deus, corpo, alma e espírito, que venham dar lugar para o Espírito de Deus usar na obra do Senhor, na orientação do casal, na orientação da jovem, na orientação das crianças, na orientação dos adolescentes, na orientação de um casal, Senhor, que estão agora no momento tão novo de casamento, aqueles que estão passando por luta, por dificuldade, mas que essas irmãs sejam, meu Pai, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, que venha edificar dentro da casa do Senhor, meu Deus, nos conselhos, até mesmo no testemunho, dentro do seu trabalho, na sua vida, no meio da sua família. Espírito de Deus, usa, capacita com teu poder, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ajuda essa mamãe, também ter orientação, Senhor, para amar os seus filhos, para estar ali, Senhor, meu Deus, orientando na oração, na palavra do Senhor. Jesus, dá autoridade para essa mãe, dá autoridade para essa avó, por que não? Muitas vezes tem muita avó que ainda não aceitou o Senhor como Salvador da tua alma, e ela precisa ser uma cristã, orientada pelo Espírito Santo. Jesus, opera maravilha. Grande Deus, tu és tremendo, misericórdia, Senhor. Cada dia nós observamos que Satanás tem se levantado com a fúria tão grande, mas o sangue de Jesus tem poder para dar, meu Pai, a orientação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, para a tua glória, aquilo que eu não pude expressar, meu Pai, mas que o Espírito de Deus fale grandemente, ardentemente nesses corações com poder e a glória do Espírito de Deus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, trabalha nesses corações para a tua glória. Recebe em nome de Jesus a grande vitória da parte do nosso Deus glorioso. Amém? Que Deus abençoe os irmãos que ouviram. Hoje eu sei que foi orientação das mulheres, mas que cada dia, irmãos, nós possamos acompanhar esse canal Boa Semente. Realmente tem sido uma semente semeada aos corações com grande poder do Espírito de Deus para a glória do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida e fazer coisas lindas. A paz do Senhor Jesus, o Espírito de Deus fale cada dia em seu coração, em nome do Senhor.